É engraçado, né, que quando você resolve se afastar de quem te magoou, de quem te maltratou, você é colocado como um insensível, como se você tivesse mudado, como você fosse o ruim da história. Esse papo aqui é uma continuação daquela conversa que a gente teve no vídeo anterior sobre parentes e família. Foi um vídeo onde eu abordei esse assunto. Eu queria dar continuidade aqui com vocês, porque na minha vida aqui, na minha família, o que aconteceu foi bem isso, assim. Eu tive muitas mágoas com os meus parentes, principalmente tios, primos, né? E eu morava em uma cidade onde a gente ficava muito próximo, né? Todo mundo morava perto. Só que nenhum ia na casa do outro, raramente assim. Como eles não iam na minha casa, eu também não ia na deles. E ficava aquele clima assim, sabe, de que nem parecia uma família mesmo. E aí aconteceu um processo na minha família onde o meu avô faleceu lá em 1998, já há muito tempo atrás. E ele deixou três imóveis, três casas. Uma casa que era onde minha mãe morava, uma outra casa que meu tio construiu, fez uns predinhos lá, alugou, e uma outra casa no interior. Ah, e tem uma outra quarta casa ainda que é do meu outro tio, que tem um comércio. Todos eles batalharam bastante para construir nesses terrenos, né, que meu avô deixou e tudo, e levaram a vida deles ali, né, construíram ali. Tudo bem, quanto a isso, tudo bem. Só que aí, com o falecimento do meu avô, mais de 10 anos depois, uma prima minha resolveu abrir um inventário que ela queria parte dela desses imóveis. E ela abriu o inventário pedindo para vender tudo e para dividir o dinheiro para dar a parte dela, desconsiderando tudo que meus tios gastaram para construir ali, né, para manter aquelas casas, aqueles imóveis que eles construíram. E aí o processo foi correndo. E aí começou uma briga enorme na família. Eu sempre me coloquei muito de fora disso, porque eu nunca esperei nada disso, sabe? Tipo, eu sempre pensei que as coisas que eu tenho, as coisas que eu consegui, vai ser pelo meu esforço. E se minha mãe, por exemplo, deixar alguma coisa para mim e for de plena vontade dela, tudo bem. E não é o que aconteceu. Minha mãe não teve nem tempo. Minha mãe faleceu no meio dessa briga toda, com todo mundo nem aí para ela, os irmãos dela todos brigando por dinheiro, essa prima minha fazendo um inferno na família. E isso me gerou muito desgaste, assim. Então o dinheiro, eu não considero que o dinheiro seja o grande mal, mas o mal maior é a ganância, né? O dinheiro, quando ele é bem utilizado, bem aplicado, usado com consciência, ele não é um mal, ele é uma coisa que traz facilidade para a sua vida, na verdade, né? Se você, por exemplo, tem dificuldade de saúde, tem condição de ter um bom plano de saúde, isso vai te ajudar muito, por exemplo, né? Enfim, mas a ganância, ela consegue separar as famílias. A minha família, quando eu era criança, os meus parentes ali, né? A gente era unido. Os natais a gente passava sempre junto, praticamente todo final de semana a gente estava fazendo alguma coisa junto. E aí depois que eu e meus primos foram crescendo, alguns casais se separaram, meu pai e minha mãe, por exemplo, se separaram, né? Ainda quando eu era criança. Aí as famílias foram se desmembrando, né? Os parentes foram se afastando. Então toda essa briga aí, né? Voltando ao assunto aqui, né? Toda essa briga aí por causa de dinheiro, por causa do inventário do meu avô, gerou assim uma mágoa muito grande em muitas pessoas da família, inclusive na minha mãe. Minha mãe, nos últimos dias dela, ela estava muito triste. Ela não queria nem ouvir. Eu tentava preservar ela ao máximo desse assunto, assim, para ela não ficar triste, né? E não se aborrecer. Mas enfim, minha mãe faleceu esse ano, como eu falei no vídeo anterior, né? Em fevereiro desse ano. E aí, de fato, já não tinha mais nada que me prendia naquela cidade. Meu pai já tinha falecido em 2007, há muito tempo atrás. Então já não tinha mais nada que me prendia ali. E a melhor decisão que eu tive foi me afastar desses parentes, sabe? Principalmente, estou falando aqui do lado da família da minha mãe, né? Para que não gere nenhuma interpretação, má interpretação. Então eu me mudei de lá, mudei para essa cidade onde eu estou agora, que é Sorocaba. E aqui eu não conheço ninguém, não tenho parente nenhum. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu ouço pelos corredores aí, né? Pela rádio peão, né, da família, que eles falam que eu mudei, que eles falam que eu sou ingrato, que eu sou insensível. Mas assim, uma coisa eu te falo, você não veio aqui para sustentar emocionalmente ninguém. Você não veio aqui para justificar a sua paz, entendeu? Você precisa se afastar dessas pessoas que te fazem mal. E essa foi a melhor decisão que eu tive na minha vida, assim. Hoje eu vivo longe dessa briga, a briga continua correndo lá, sabe? Eu falo que eu não quero nem saber. Eles me ligam quando falam assim, ah, Renato, precisa que você assina um negócio aqui e tal. Eu vou lá, assino e acabou, entendeu? Não quero nem saber, não quero nem me meter. Mas a briga tá quente ainda, né?
essa briga por causa do inventário do meu avô, e agora também tem o inventário da minha mãe também, que eu nem mexi ainda, nem sei quando eu vou mexer. Eu sei que é uma coisa importante e tudo, né? Mas eu não quero entrar nessa briga. Primeiro porque tem que sair primeiro o inventário do meu avô, né? Pra aí eu poder mexer no inventário da minha mãe. Então, é uma briga... Ó, o avião passando. Então, uma briga assim que eu acho que não vai acabar tão cedo. Isso é capaz de ficar para os meus filhos ainda, né? Então, eu não quero nem me meter nesse assunto, né? Mas, enfim, gente, como eu estava falando, né? Quando você se afasta, as pessoas vão sempre falar que você que mudou, mas elas não entendem que esse afastamento tem uma causa, né? Esse afastamento é um processo de cura para você. Então, a melhor coisa que eu fiz me afastando foi isso, assim. O melhor ganho que eu tive foi esse, de me curar, me limpar, sabe? De todas essas discussões, assim, sem caráter, sem moral nenhum, né? Isso, quando o dinheiro mexe com a cabeça das pessoas, as pessoas perdem totalmente a noção. Minha prima falou cada absurdo pra mim, sabe? Que eu nunca imaginei ouvir isso dela. A gente sempre teve uma boa relação, mas quando começou essa briga por causa desse inventário aí, parece que ela se transformou, assim. Ela me falou tanta coisa absurda, sabe? Me ofendeu tanto, assim. Então a gente cortou relações, né? Eu sou aquele cara que eu falei pra vocês no vídeo anterior, né? Eu não pago na mesma moeda. Jamais eu vou ofender alguém assim, sabe? Da forma como eu fui ofendido. Então eu prefiro me afastar. Prefiro me afastar, prefiro fechar a minha casa. Minha família é eu, minha esposa, minha filha e meu filho. E ninguém entra, né? Ninguém se mete. Até mesmo no lado da família da minha mulher, a gente tem essa precaução, assim, né? Para que a gente mantenha um bom convívio entre os parentes, seja minha sogra, meus cunhadas e tudo mais, né? A gente mantém uma distância segura, podemos dizer assim, né? Então, eu não deixo que eles se intrometam tanto, não deixo que eles saibam de tanta coisa assim, só o básico, porque quando o parente sabe demais da sua vida, com certeza ele vai querer se meter. Ele vai querer te colocar para baixo, ele vai querer falar que você está tomando a decisão errada, sabe? Então, a distância segura, eu acho que é o melhor caminho, assim, né? Desses parentes que são meio tóxicos, assim. A gente tem um contato muito mais próximo, assim, com a minha cunhada, só. Né? A minha cunhada, o marido dela, o meu sobrinho. Eles são, assim, do nosso círculo de confiança. São pessoas que a gente está sempre perto e sempre são bem-vindos na minha casa aqui, né? Então, eles também mantêm a distância segura que eu falei, né? Então, assim, é uma relação sadia. Por quê? Porque nenhum se mete na vida do outro, desnecessariamente. Né? Então, quando você se afasta, tem um nível, né, de afastamento, né? Tem pessoas que você precisa se afastar totalmente, como no meu caso aqui com a família da parte da minha mãe. E tem pessoas que dá para você manter, sim, um bom convívio, mas desde que tenha essa distância segura. Né? Desde que você não deixe que eles interfiram nas suas decisões, na sua vida. Então, para mim está sendo muito válido essa decisão que eu tomei de mudar de cidade. Isso me gerou mais conforto, me gerou mais paz de espírito, tanto para mim quanto para minha família. Então, a gente mantém as nossas decisões sobre o nosso teto somente e ninguém se mete, né? E aí do lado de lá podem falar que eu mudei, podem falar que eu sou ingrato, que eu sou insensível, eu não estou nem ouvindo, eu não estou nem vendo, entendeu? Então eu não quero nem saber. Mas aí, como eu falei, né, essas brigas aí de inventário eu acho que vai durar mais 20, 30 anos aí, porque eles não conseguem chegar num acordo. Eu só acompanho de longe ali, alguém, de repente, algum primo, algum tio vem e me fala, fulano tá fazendo birra para concordar com isso, eles não conseguem se acordar, não conseguem entrar num acordo, porque nenhum abre mão de nenhum centavo, então vai ficar essa briga sem fim, né? Eu não espero nada disso aí, na verdade. Eu fiquei muito triste com tudo isso que aconteceu. Depois do falecimento da minha mãe, ela tem bens ali, ela tem um carro, ela tem... mais o carro, né, que ela deixou, né? Deixou um carrinho ali, que tá lá na garagem. Meu padrasto tá lá, morando lá e tá cuidando. Então, cara, se um dia resolver vender, vai ter que fazer inventário, né? Se um dia resolver vender, eu assino lá e pronto, entendeu? Não, pra mim não tem esse negócio, né? Tudo que eu conquisto, tudo que eu tenho na minha vida foi pela minha própria luta, pelo meu próprio esforço. Então, querer pegar bens de parentes que já morreram, né, através de inventário, assim, gerando toda essa briga por causa de herança, por causa de besteira, entendeu? Eu acho totalmente tóxico e desnecessário, assim, só separa as famílias. Minha família está separada toda muito por causa disso, assim, por causa de brigas, por causa de dinheiro, né? Isso não leva a lugar nenhum.
Tá bom, pessoal? Então, essa era a continuação do vídeo que eu queria trazer para vocês. Espero que esses vídeos estejam te ajudando aí nos seus momentos, se você está passando por isso também, tá bom? Conte sempre comigo. Eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. Tchau!